Olá, pessoal. Saudações fraternas. Eu sou o professor Jean Adriano e sou responsável pelo componente capoeira no curso de formação de vocês, tá? A ideia é que a gente possa fazer uma abordagem a partir dessas aulas expositivas centrado na perspectiva de formação do professor de educação física, tá? Então, boa parte das informações que vou veicular aqui, elas são especificamente voltadas para aquilo que melhor pode auxiliar no exercício profissional de um professor de educação física, tá bom? Eu tenho licenciatura plena em Educação Física pela Universidade Federal da Bahia, sou especialista em Metodologia do Ensino e do Esporte pela Universidade do Estado da Bahia, mestre em Educação pela UFBA, doutor em Ciências da Educação pela Universidade do Minho e pós-doutor em Ciências da Educação também pela Universidade do Minho. Em todos esses estudos desenvolvidos a partir dessas formações que acabo de citar, eu tive como eixo central a investigação sobre a arte capoeira, porque já era mestre de capoeira quando ingresso na universidade, e esse sempre foi, como se diz na gíria, minha cachaça, né? Aquilo que me movimenta do ponto de vista da inquietação enquanto ser humano, investigador da natureza. Vamos lá. Veja só, hoje a gente vai tratar um pouco sobre aquilo que é o conceito básico da arte capoeira, possíveis interlocuções com períodos de desenvolvimento histórico, características do processo de escravização. Vamos falar um pouco sobre recôncavo baiano para a gente entender por que esse formato de capoeira que está no planeta hoje, ele é desenvolvido no recôncavo da Bahia, isso não é fruto do acaso, né? Existem uma série de características que eventualmente corroboram para que a capoeira do planeta hoje seja uma capoeira fincada na estrutura ancestral do recôncavo baiano. Tá certo? Então vamos lá. Vou adicionar aqui o nosso PowerPoint. Pronto. Vamos lá. Então, inicialmente, essa é a primeira videoaula do módulo 1. O título da aula é História da Capoeira. Como eu já me apresentei para vocês, eu sou o professor Dr. Jean Adriano. Tá certo? Pronto. Bom, aqui um pouco dos caminhos dessa exposição oral. Eu dividi aqui em 3 grandes eixos, que são as possibilidades de origem, discuti um pouco sobre o tráfico negreiro e o cenário da capoeira antes da sistematização. Tá certo? Antes de mais nada, é importante que a gente conceitue o que é capoeira, né? Os mais letrados investigadores, alguns dos antigos mestres, eles não conseguem entrar em consenso sobre uma definição do que seria capoeira, né? Ou seja, a definição da capoeira, muitas vezes, é a própria interpretação de que ela não cabe numa única definição. Eu acho isso fantástico, porque é um contraponto dessa lógica ocidental que nós temos, onde tudo está enquadradinho, definido e rotulado ali, né? Então, eu me lembro das palavras do mestre José Luiz Cerqueira Falcão, um grande investigador da capoeira, que ele me dizia assim: Jean, quando você olha a capoeira, você vai perceber que ela é uma luta de dançarinos e uma dança de lutadores, né? Uma luta de dançarinos e uma dança de lutadores, né? Ou seja, é o constante conflito ambíguo aí do que seria entre dança e luta e etc. Já o meu amigo, o mestre Decânio, que está no Oriente Eterno, hoje em dia é o grande discípulo do mestre Bimba, o edificador da luta regional baiana, junto com outras tantas pessoas que estavam no entorno do mestre Bimba ali, ele dizia que capoeira é o que o berimbau tocar, né? A magia do berimbau contagia aquelas pessoas ali de tal forma que capoeira passa a ser o que o berimbau tocar. Bom, quando a gente for discutir as possibilidades de origem, eu acho que vai ficar mais evidenciado aquilo que vou falar agora. Mas a capoeira, em linhas gerais, é um constante misto
de uma série de questões que envolvem a natureza humana, né? Por exemplo, ela mistura dança, luta, jogo, esporte, ritualística, religião, folguedo, diversão, prazer, está tudo junto ali naquilo que a gente tem chamado da cena cultural da capoeira, que ela é materializada na roda de capoeira, né? Tudo que se desenvolve em torno da capoeira enquanto expressão da cultura popular, ela tem como foco a roda de capoeira, tá? No nosso caso específico aqui, onde o componente ele está agregado a um currículo de formação de professores de educação física, a gente vai tentar pensar elementos dessa expressão cultural que possam corroborar com essa formação de vocês na área de educação física, para que vocês possam utilizar a capoeira e todo o seu cabedal cultural nos processos formativos dentro da educação física escolar, que é o foco prioritário da formação de vocês, salvo o melhor juízo. Portanto, capoeira é o olhar com constante dúvida, né? É você olhar uma roda de capoeira, duas pessoas ali se movimentando em jogo e pensar, não, opa, agora foi esporte. Não, aquilo é cultura. Peraí, é religião, ele fez um gesto religioso, traço... Não, calma, agora é luta, veja, ele passou um golpe, se pega aquilo ali, mata. Ou seja, a boa capoeira, a capoeira na essência, a capoeira com referência ancestral, é aquela que desperta nos observadores uma constante dúvida do que ela seria em sua essência. Mas, Jean, me diga uma coisa, isso é uma característica, isto é uma característica exclusiva da arte capoeira? Não. Expressões de matriz africana possuem características semelhantes. Vou explicar por quê. Na concepção afrodescendente de boa parte dos grupamentos que vieram da África escravizados para o Brasil, a concepção, a leitura de mundo, ela não segmenta momentos, né? Os momentos, eles estão imbricados. Na cultura ocidental, nós temos o momento do lazer, bem definido, o momento do trabalho, bem definido, o momento da festa, bem definido, o momento religioso, bem definido. Em parte da cultura desse continente fantástico chamado África, todos esses momentos estão imbricados. Portanto, não é estranho você observar, por exemplo, hoje aqui no interior da Bahia, na região de Irecê, uma expressão chamada bata do feijão, né? Onde as pessoas cantam, ou seja, fazem dali uma espécie de momento de diversão, de lazer, na mesma medida em que trabalham, né? E essa cantiga, ela estabelece um vínculo, uma conexão religiosa de gratidão com o plano espiritual pela colheita do feijão ali, né? Não é estranho você observar, por exemplo, em diversas situações de pessoas envolvidas no cultivo de alguma coisa, por exemplo, da cana-de-açúcar, etc. E durante o processo de cultivo, você observar aquele ali para diluir o peso da atividade laboral, está cantando alguma cantiga, e quando você chega perto para escutar essa cantiga, ele, porventura, numa possibilidade aqui, numa tempestade dessa, podia estar Odé Comorodé, Odé Arere, Odé Comorodé, Odé, Odé. Entende? Então, ao mesmo tempo que ele está ali trabalhando, ele canta fazendo lazer, mas ele também faz religião, porque a cantiga dele é um eixo de conexão com o plano espiritual, com esse ente espiritual que ele crê que pode estabelecer a proteção para ele. Essa é uma característica afrodescendente. Por isso, não é estranho que quando eu observe a capoeira, eu não consiga enquadrá-la em um único perfil, não é? E isso é fruto de uma ancestralidade de matriz africana. Acho que está dando para entender? Pronto. Então, quando alguém te perguntar o que é capoeira, né? Como eu caracterizo a capoeira, o mais interessante é você caracterizar como esse misto de possibilidades. Dança, jogo, luta, esporte, expressão corporal, né? Tudo aquilo está compondo a dinâmica do que chamamos de jogo de capoeira, né? Nós não lutamos capoeira, nós jogamos capoeira em roda, tá certo? Então, vamos tentar passar aqui o slide.
Tarará. Pronto, só um pouquinho que o slide vai passar. Vamos lá. Possibilidades de origem para a capoeira, né? Esse é um tema muito controverso, mesmo estando no século XXI. Esse é um tema que tem exigido dos pesquisadores e pesquisadoras um debruçamento muito grande, porque não existe ainda um consenso. O que existe, do meu ponto de vista, é um bom senso na interpretação daquilo que são as correntes possíveis de origem da arte capoeira. De imediato, uma primeira corrente diz que capoeira é brasileira, exclusivamente brasileira. Bom, partindo desse princípio, se ela é brasileira, ela precisa ter sido desenvolvida pelos brasileiros originários. Quem são? As populações indígenas, não é? São os brasileiros originários, aqueles originalmente pertencentes a essa terra que chamamos hoje de Brasil. Quando nós vamos investigar essa perspectiva, percebemos algumas distorções. Bom, se capoeira é exclusivamente brasileira, ou seja, algo que se origina dos povos originários daqui, estranho a gente encontrar algo com tamanha semelhança em culturas diferentes de outros lugares. Por exemplo, o bambuco patiano na Colômbia é muito parecida com a capoeira e nós não temos na Colômbia traços extremamente similares dos grupos indígenas que tínhamos no Brasil. O mani em Cuba é muito parecido com a capoeira. E nós não temos na região de Cuba traços culturais dos originários, pelo menos em nível de semelhança, com grande paridade dos originários aqui do Brasil. Não é? A própria Ládia na Martinica, na América Central. E tantas outras expressões do próprio continente africano, como baçula, moringue, ningolo, são expressões muito, mas muito parecidas com a capoeira, do ponto de vista estrutural. Ou seja, nos leva a crer que se fosse uma invenção exclusivamente brasileira, exclusivamente brasileira, deveria ter partido dos brasileiros originários, as populações indígenas, e teria que ter algo peculiar dessas populações. Né? Quando a gente vai observar, tem muito em comum do que aconteceu em outras partes do mundo. Acho que está dando para entender, né? Por isso coloca em xeque. E eu nem falei de todo o aparato que compõe o que a gente chama de roda de capoeira hoje, que são os instrumentos, as cantigas e tal. Alguns defensores dessa perspectiva de origem brasileira atribuem essa originalidade ao fato do nome capoeira poder ser uma corruptela de capoeira, mato cortado ou mato alto, que é uma tentativa de tradução do tupi-guarani dessa corruptela das duas palavras, caá e poeira. Só que tem um detalhe. Essa é uma possibilidade, porque o nome capoeira também já era usado em Portugal antes, eu vou chamar de não descoberta, de invasão dos portugueses no Brasil, tá? Capoeira já era usado em Portugal para designar o carregador do cesto de galinha ou o próprio cesto de galinha, o cesto de capoeira ou o capoeira que carregava esse cesto. Capoeira também é uma ave do sertão nordestino. Ou seja, a gente também não pode afirmar com precisão de que o nome capoeira, o vocábulo capoeira, é uma corruptela de capoeira. Não é possível afirmar. É uma possibilidade. Ok? Vamos para a segunda perspectiva, que é a perspectiva de que capoeira tem origem na África. Um primeiro fato curioso é que, se capoeira veio pronta da África, nós precisávamos encontrar na África capoeira partindo das populações originárias de lá. Vou traduzir isso, trocar em miúdos. Se capoeira foi criada na África, significa que quando eu for para a África investigar sobre capoeira, eu vou precisar encontrar lá toda a ritualística da capoeira, ou pelo menos algo próximo. Vamos pegar um outro exemplo para entender. O candomblé brasileiro é mais desenvolvido que o candomblé africano.
Mas as bases do candomblé brasileiro estão presentes no candomblé africano. Isso significa que, originalmente, o candomblé brasileiro vem da África com o processo de diáspora por escravização. Com a capoeira, o processo não é o mesmo. Quando eu vou buscar na África informações investigativas sobre a origem da capoeira, eu acho práticas que possuem estruturas similares, mas nunca contemplando o que é a capoeira no seu bojo de atividade. Circularidade, aprender fazendo, uso de instrumentos, aspectos religiosos ali na roda. Acho que está dando para entender, né? Portanto, se capoeira fosse exclusivamente algo africano, nós teríamos no próprio continente africano algo próximo do que seria a capoeira, por exemplo, mais embrionária do Recôncavo da Bahia. Então, do meu ponto de vista, aqueles que defendem a possibilidade de capoeira africana, essa possibilidade não se sustenta teoricamente por esse argumento que estou apresentando aqui. Aí partimos para a terceira perspectiva, que é a perspectiva afro-brasileira, de que a capoeira ela vem enquanto uma semente, um embrião, que pelas condições conjunturais do Brasil em relação aos grupamentos escravizados, ou seja, a imposição de uma determinada situação de vida no Brasil, faz com que essa semente brote, se desenvolvendo no que a gente conhece hoje como capoeira. Seria mais ou menos o seguinte: imaginar uma mulher grávida, negra, africana, que vem escravizada da África para o território brasileiro e o seu filho nasce no Brasil. De registro de nascimento, esse filho é brasileiro, mas a carga genética, toda a inspiração, tudo aquilo que é estruturante para o comportamento, para o desenvolvimento dessa criança, vem da mãe África. Então, essa terceira perspectiva é aquela que mais tenho me aproximado para defender, de que a capoeira é afro-brasileira, ou seja, uma invenção de africanos no Brasil. Por quê? Por conta daquilo que a gente já viu na escola, né? A própria repressão, a ânsia de liberdade, a necessidade de ter um braço de luta, né? Para lutar contra o regime escravocrata no Brasil e tal. Enfim, recapitulando, nós temos 3 possibilidades de origem: uma brasileira, ou seja, desenvolvida pelos povos originários do Brasil, os índios, que a princípio fica sendo descartada, porque se assim o fosse, nós não teríamos expressões próximas à capoeira, co-irmãs da capoeira, em várias partes do planeta, né? E não por acaso partes do planeta em que a gente teve pessoas escravizadas do continente africano, ou seja, a mesma semente chegou em diferentes lugares e desenvolveu coisas diferentes. A exemplo de expressões que eu disse aqui: bambuco patiano na Colômbia, o mani em Cuba, a ládia na Martinica, no próprio continente africano, baçula, moringue, ningolo, e eu poderia citar aqui tantas outras expressões que me parecem que podem ser interpretadas como a semente que eu falo na terceira perspectiva, que é a afro-brasileira, que quando plantada em um dado território se desenvolve a partir das características e necessidades daquele lugar. A segunda perspectiva apresentada é a africana, que de imediato eu refuto a ideia, porque se fosse algo criado na África, quando fôssemos à África, iríamos encontrar uma estrutura próxima do que é a capoeira hoje. E não existe na África capoeira que não tenha sido inicialmente desenvolvida por um brasileiro, certo? O que se tem na África são expressões co-irmãs da capoeira que estruturalmente se aproximam, mas não são capoeira. Portanto, eu fico com a perspectiva terceira, que é a afro-brasileira, porque é a que mais se encaixa naquilo que é mais próximo do desenvolvimento da arte capoeira em território brasileiro, né? Ou seja, essa carga genética vem com os povos que foram escravizados, né, de diferentes regiões da África. Chegando no Brasil, esses povos, de alguma forma, ficam imbricados, se misturam, trocam informações, e a partir das demandas culturais,
de vida do próprio território brasileiro, a imposição do processo de escravização, faz com que se desenvolva um braço de luta, e esse braço de luta se ramifica desenvolvendo a arte capoeira. Não só a arte capoeira, outras expressões também surgem, como o batuque, né? E uma série de outras danças lutas, mas a capoeira ela se estrutura a partir dessa lógica. Tá certo? Então, vou tentar mudar o slide aqui. Tá meio devagar para ir, mas eu vou conseguir mudar para mostrar para vocês algumas imagens que separei aqui e que são interessantes da gente estar vendo, né? Mas eu acho que deu para entender, né? Essa questão da possibilidade aí da origem da capoeira, né? Pronto. Sobre o tráfico de pessoas, e a gente está chamando aqui o tráfico negreiro, é importante que a gente entenda que isso é parte de um jogo comercial, né? Isso é um grande jogo comercial, não é? Onde o negro escravizado do continente africano era uma engrenagem nesse grande mundo mercantil, nesse negócio. Na perspectiva daquele momento histórico, para as pessoas que faziam o tráfico de seres humanos do continente africano, ali não eram pessoas, né? Eram coisas, né? O povo negro foi tratado como coisa, como ferramenta de um negócio, né? Que se ramifica na monocultura no Brasil, cana-de-açúcar. Vocês estudaram esses períodos, eu não vou adentrar muito nessa questão, mas não era necessariamente, não se tinha a ideia de que ali se tinha um indivíduo, né? Era uma coisa, né? Tanto que, inclusive, o processo de tráfico de pessoas tinha o apoio da Santa Madre Igreja Católica, sob o pretexto de que o negro não tinha alma, né? Era preciso dar um novo nome católico a ele para que ele pudesse expulsar o demônio e passar a ter alma. Obviamente, isso era um pano de fundo para que, quando você troca o nome do indivíduo, você passa a negar a história pregressa dele. Portanto, se eventualmente em algum momento esse indivíduo viesse a reivindicar seus direitos anteriores, não seria possível porque ele passa a nascer juridicamente na medida em que ele recebe o nome católico, né? Então não era uma questão só de ser bonzinho e de receber, mas enfim. Um primeiro dado que eu estou colocando aqui é que enriquecia a burguesia da metrópole e gerava tributos para o rei. Então agradava gregos e troianos, né? Tanto o traficante ganhava, né, que era a pessoa que traficava ali, mas custeada por uma dada burguesia na metrópole, né? E isso gerava impostos para o rei, e esse imposto era repartido com a Santa Madre Igreja, né? Então era um grande negócio. Os traficantes capturavam os negros nas colônias portuguesas na África e depois vendiam-nos para diversos interessados, né? E aí tem um detalhe interessante. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, não, o negro escravizava o próprio negro, né? Então não era o homem branco que ia lá e capturava, não, já existia tráfico e escravização no próprio continente africano. É diferente, né? Determinados grupamentos no território africano, eles entravam em conflito entre si. E o grupamento que perdia se tornava submisso, né, subserviente ao grupamento que ganhava. Portanto, era uma escravidão do ponto de vista de imposição de uma outra cultura. Não era necessariamente uma escravidão de que coisificava a outra pessoa. Não é? Esse processo de escravização que coisifica o outro já é uma leitura europeia. E um detalhe específico, o processo de escravização, de tráfico, e essa relação com o continente africano, ele inicialmente não é feito no interior da África, ele é feito nas zonas litorâneas. E muito antes do processo de distribuição da África entre os países africanos, das colônias portuguesas. Né? Quero explicar por quê. O negro que escravizava o próprio negro lá por conflitos de terra, ele trazia a pessoa que ele escravizava para a área litorânea para poder negociar com o europeu, que não se arvorava a entrar no interior da África, né? Que era um terreno muito desconhecido. Enfim, o que eu quero dizer com essa explicação é que não dá para comparar tráfico de pessoas, né? Escravização de pessoas
feito pela Europa com a escravização que acontecia do negro com o negro no próprio continente africano. Isso é uma aberração. Quando você ouvir alguém falar isso, por favor, relute, não aceite, tá bom? Tá tranquilo? Como é que tá? Tá muito rápido? Calma, bebe uma aguinha, vamos seguindo, que vai ser importante que a gente acompanhe direitinho. Eu estou tentando desenvolver aqui algumas explicações que, porventura, possam agregar valor, tá certo? Estou só aguardando que o slide modifique aqui, que eu tenho algumas imagens que são importantes para vocês aí estarem eventualmente olhando, tá bom? O computador está devagar, mas vai dar tudo certo. Ele vai na vontade dele, né? Assim que ele quiser, ele vai, tá? E eu aí já mostro para vocês o próximo slide. Pronto, passei demais, mas aqui eu já volto. Ó, aqui é para você ter uma ideia da rota das pessoas escravizadas, né? O termo aqui escravos nem está bem colocado, tinha que ser rota dos escravizados. Como é uma foto que eu incorporo de uma outra referência, ele vem na íntegra. Mas aqui o melhor seria a rota dos escravizados. Porque ninguém é escravo de natureza, a pessoa se torna, né? Alguém escravizado. Aí dá para perceber de onde vem, né? De onde sai. Obviamente, isso num determinado período, ou seja, é só uma ilustração para a gente ter ideia de como o nosso continente sul-americano, em particular o Brasil, recebe pessoas, olha, de Moçambique, Angola, que não era o país de Angola, era a região de Angola, né? República da Mina, que não existia ainda a República da Mina, a própria Guiné, né? Como essas pessoas são levadas à força, né? do seu local aí. Vou passar aqui para a próxima imagem. Bom, só para a gente ter uma ideia de números, né? O tráfico negreiro para o Brasil. Isso aqui, esses números são milhares. Veja só, milhares, certo? De pessoas. Para a gente ter uma ideia, então você multiplica, né, os valores aqui. Ó, no século 16, a gente tem aí já um crescimento a partir de 30, passando para 800, tá vendo? Aí, ó, no século 17. Aí vai no século 18, o grande apogeu lá, com 2.500 pessoas. Aí vai no século 19 já diminuindo um pouco. Num total, só desse período aqui aproximado, 4.830.000, né, pessoas, né? Então, dá para a gente ter uma ideia mais ou menos aproximada do volume de pessoas escravizadas, né? Bom, para a gente ter uma ideia ainda relativa ao volume de pessoas, veja, ó, desembarque anual de escravos no Brasil. De 1532 a 1600, em torno de 700 pessoas. De 1601 a 1650, 4.000 pessoas, mais ou menos. 1651 a 1700, 7.200 pessoas. 1701 a 1740, em torno de 15.100 pessoas. 1741 a 1780, em torno de 17.000 pessoas. Veja, são números assustadores. E isso são números oficiais. São números oficiais, porque existia um tráfico do submundo aí, que é aquele tráfico que não paga o imposto, né? Que não estão nos registros oficiais. Ou seja, esses números são subestimados, porque a maior parte, possivelmente, do tráfico de pessoas que aconteciam não estavam nos registros oficiais, né? Bom, uma coisa muito, muito, muito importante, né? Visto esse processo de escravização e tal, desenvolvimento, eu quero falar para vocês sobre um período histórico na década de 30, né? Entre década de 20 e 30, entre 1910 até 1930, e aí 31, 32, né? Uma questão muito importante é que a capoeira tem nesse período um divisor de águas, vamos dizer assim, uma repaginada total, né?
A capoeira, até esse período, que é início do século XIX, ela tinha uma característica muito na zona rural, né? Muito desenvolvida na zona rural, ou seja, aqueles indivíduos que estavam ali trabalhando na cena rural, desenvolviam capoeira em suas horas vagas e tal. E o grande salto da capoeira é quando esses indivíduos que estão na zona rural passam a desenvolver suas atividades na zona urbana, principalmente na zona portuária. Porque nos portos, esses portos tinham como característica ser uma zona de grande intercâmbio, de fluxo de pessoas trocando informações. Portanto, era muito rico ali. Então, pessoas escravizadas de diversos lugares do continente africano, com diversos aportes culturais, trocavam suas experiências ali, e no intervalo entre a maré vazia, né, e a maré cheia, o navio com dificuldade de atracar, eles ficavam com tempo ocioso, trocando essas informações e desenvolvendo sua cultura ali, o samba, né, a própria dinâmica da capoeira, puxada de rede, né, e uma série de expressões culturais são forjadas naquele caldeirão ali da zona urbana, né, que é a passagem da zona rural para a zona urbana. Isso é muito importante para a gente compreender, para não ficar com essa história de que capoeira se desenvolve na senzala, que é aquilo que a gente aprende na escola, né? É pouco provável que a capoeira que conhecemos hoje tenha se desenvolvido na senzala, porque quem trabalha o dia inteiro na lavoura, em condições subhumanas, não vai estar de noite desenvolvendo estratégias tão refinadas como é a arte capoeira, né? Isso talvez seja uma característica mais de início do século XIX, na fase urbana da capoeira, né? Enfim, vamos chegar para cá. Nesse período que é o divisor de águas, precisamente a década de 20 e 30, de forma mais aguda, antes da sistematização da capoeira, ou seja, do processo de transcrição de algo que é pela oralidade popular para algo descrito, formatado no código ocidental, a capoeira possuía algumas características. A primeira delas é que ela era uma luta marginal, com previsão, inclusive, no Código Penal da República. Quem fosse pego praticando capoeira seria recluso, era crime. Vou falar um pouquinho mais para vocês daqui a pouco. Segunda característica, a ausência de sistematização escrita. Como aprendi a capoeira? Olhando de oitiva, os mestres antigos dizem de oitiva, né? Como se desenvolvia todo o processo da arte capoeira? A partir da ancestralidade, dessa passagem de informação de geração para geração. Não se tinha nenhum tipo de registro escrito sobre a arte capoeira do ponto de vista daquilo que é a própria construção do saber em torno da capoeira. Obviamente, a gente tem pinturas de Rugendas e Debré, né, registros de Rugendas e Debré, com pinturas que dão uma ideia do que era a capoeira. Né? Eu estou fazendo referência aqui à ausência de sistematização escrita. Informalidade no processo de ensino-aprendizagem, então não tinha sequência, não tinha uma formalização, se aprendia nas ruas, se aprendia fazendo de oitiva, como dizem os antigos mestres, né? Interlocuções com culturais mais explícitas. Então, a capoeira ela estava muito imbricada com o fazer do cotidiano daquelas pessoas, né? Então, a capoeira não era algo que eu me preparava para fazer, né? Não era algo que eu mostrava a alguém. A capoeira estava no meu dia a dia, né? Estava ali no meu modo de vida, estava nas minhas ações cotidianas, né? Sinais de participação política em movimentos sociais, a gente tem isso em diversas partes do Brasil. Por exemplo, a gente tem as maltas no Rio de Janeiro, que são grupos organizados de negros que foram para a Guerra do Paraguai e trocaram sua liberdade, né? Se voltassem vivos da Guerra do Paraguai, e esses negros, quando retornam para a cidade do Rio de Janeiro, eles começam a se envolver com política, né? E duas maltas muito famosas, Nagoas e Gaiamus, né? Então os políticos contratavam essas maltas para proteção, para acabar com o comício do outro, para acabar com a festa do outro, enfim. As próprias revoltas que acontecem pulverizadas em território brasileiro, né? As revoltas que acontecem aqui na própria Bahia, algumas delas são protagonizadas por capoeiras, né? A própria defesa da perseguição aos terreiros, às casas de candomblé, elas levam à frente sempre um grupo de capoeiras que protegem aquelas casas. Enfim, tem uma série de movimentos políticos que são também protagonizados por capoeiras.
predominância, em sua grande maioria, de pessoas negras, né? Não por acaso, né? A gente vive aí um processo de alguns séculos, né? De escravização direta ou dessa escravização indireta, que é submeter as pessoas a um código mercantil de vida subhumana, né? Então, existe escravização ainda hoje, a indireta, com certeza, ela se mantém. É só você olhar as favelas, olhar a própria condição subhumana de pessoas de epiderme mais escura, em sua grande maioria, falando da realidade aqui da Bahia, né? Braço de luta de resistência cultural ancestral africana, já mencionei isso aqui, é uma característica da própria arte capoeira, porque ela acaba encampando, né, uma série de demandas sociais daquele momento, tá? Vamos aqui. Bom, eu trouxe aqui o que dizia o Código Penal da República para a gente ter uma ideia de como se diz na gíria, como o bicho pegava, né? Artigo 402. Fazer nas ruas, praças públicas, exercício de agilidade e destreza corporal, conhecida pela denominação capoeiragem, pena de prisão celular por 2 anos a 6 meses. Vixe, tá dando para entender, né? O bicho pegava, imagine, se você fosse pego fazendo capoeira, ninguém ia te aplaudir, dizer que você é um cara retado ou uma menina retada, não, você ia para a cadeia. Parágrafo único. É considerada circunstância agravante pertencer o capoeira a algum bando ou malta. Fiz referência às maltas, né? São grupos organizados, a situação lá do Rio de Janeiro. Artigo 404. Se nesses exercícios de capoeiragem perpetrar homicídios, praticar alguma lesão corporal, ultrajar o poder público e particular, perturbar a ordem, a tranquilidade ou a segurança pública, ou for encontrado com armas, incorrerá cumulativamente nas penas cominadas para tais crimes. Aí a gente lembra da história de Besouro Mangangá, da cidade de Santo Amaro, né? O lendário Besouro de Santo Amaro, né? O valentão, o cara que enfrentava a polícia, que defendia os mais frágeis e tal. Veja, então, a capoeira estava num nível de repressão tão grande que tinha um artigo do Código Penal, aliás, 2 artigos do Código Penal, tratando especificamente sobre capoeira, né? Como é que pode, em tão pouco tempo, do ponto de vista do salto histórico, a gente está falando de algo, né, que não tem a República, né, é uma coisa relativamente recente do ponto de vista histórico, essa arte que está hoje em mais de 150 países do mundo, encantando as pessoas, né, do ponto de vista educativo. Enfim, vamos para cá. O recôncavo baiano, né? Acho que todo mundo compreende quando eu falo dessa região geográfica do recôncavo baiano. Eu estou falando das cidades que ficam no entorno da Baía de Todos os Santos, né? Baía de Todos os Santos, essa Baía que, né, nós temos a felicidade de... A gente que está aqui na Bahia, né? Baía de Todos os Santos. E tem diversas cidades que estão no entorno. Santo Amaro, Cachoeira, São Félix, São Francisco do Conde e tal, né? O que a gente chama de recôncavo baiano são essas cidades que estão no entorno. Veja só, por que o recôncavo baiano se transforma nesse caldeirão cultural tão potente, né? Primeiro ponto é uma concentração pesada de pessoas escravizadas. Por quê? Porque com a proibição do tráfico negreiro, eu não sei se vocês lembram da imposição que a Inglaterra faz ao Brasil, né? A Inglaterra faz aí um jogo diplomático com o Brasil para que a escravização no Brasil, o tráfico de pessoas para o Brasil fosse interrompido, né? Porque o que a Inglaterra queria de fato, né? A Inglaterra queria comprar barato no Brasil e vender os produtos já prontos, manufaturados para o próprio Brasil. Então, o processo de escravização diminuía o potencial de compra, né? Ou seja, quanto mais pessoas estivessem livres, entre aspas, seriam mais pessoas para consumir os produtos da Inglaterra, né? Então, com essa fiscalização que a Inglaterra passa a fazer em relação ao tráfico no Brasil, era preciso encontrar rotas alternativas para os portos principais. Por exemplo, o Porto de Salvador. Então, as cidades do recôncavo baiano se transformam em uma espécie de locais, né, clandestinos para desembarque de pessoas escravizadas. Daí o grande aumento de
pessoas escravizadas nessas outras cidades. E também porque no entorno do Recôncavo Baiano estavam distribuídos várias zonas de trabalho dessas pessoas escravizadas, né? E aí, não por acaso, a gente vai para o segundo item, o Recôncavo Baiano vira um berço de práticas culturais, né? Devido à grande concentração de pessoas escravizadas de diversas partes do continente africano, né? Vira esse caldeirão cultural, né? A própria conjuntura sociopolítica, eu acabo de mencionar, que com essa fiscalização que a Inglaterra estabelece, era preciso que você criasse rotas alternativas para manter o tráfico por debaixo do pano, né? E o último item, que é a manutenção do que eu estou chamando aqui de fluxo ancestral, né? Ora, nesse lugar de grande concentração de pessoas escravizadas, tem um terreno fértil para que essas pessoas, empoderadas umas pelas outras, fortaleçam seus processos culturais, né? Então elas sofrem menos influência daquela cultura alienígena à cultura delas, que é a própria cultura do escravizador, né? Do branco português. Ou do próprio indígena, que não era rival, não escravizava, não era concorrente, mas tinha um processo cultural diferente, ainda que com algumas semelhanças ao processo dos escravizados africanos. Acho que está dando para entender, né? Então eu estou muito junto daqueles que têm um processo cultural parecido com o meu. A tendência é fortalecer a manutenção de um fluxo ancestral, que é essa passagem da informação de geração a geração. Tá bom? Vamos seguir aqui. Grato pela atenção de todos e todas. A gente encerra esse primeiro vídeo, né, essa primeira videoaula. Peço perdão se falei muito rápido e tal. E na sequência, no módulo 2, a gente vai ter uma segunda videoaula, onde a gente já vai tratar sobre os processos da capoeira que são relativos à luta regional baiana e o desenvolvimento da própria capoeira Angola, tá bom? Gratidão por tudo, espero que vocês se fortaleçam aí do ponto de vista cultural para estudar a capoeira e que a educação física possa ter a sensibilidade, os educadores físicos terem, os professores, né, os futuros professores, terem a sensibilidade de cuidar da cultura da capoeira, por toda a potencialidade que ela nos traz, né? Devolver à capoeira tudo que ela nos oferta de experiência para interpretar a vida em sociedade. Tá bom? Obrigado por tudo. Muita paz e tranquilidade aí para todos e todas. Tchau, tchau.